Sempre vítima hidrosear. E aí, meus amigos, como vão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, a gente sabe que o mercado de carros, de veículos no Brasil está muito complicado. Aliás, no Brasil nunca foi barato comprar carros. Carro sempre foi um artigo bastante caro. Ultimamente eles estão ficando mais caros ainda. Então, muitos de vocês, assim como eu, acabam partindo para o mercado de usados. E no mercado de usados existem veículos, produtos que são bastante tentadores. Você olha lá, vê um carro que tem um nível de acabamento bom, é, ele é até bem equipado e está com preço abaixo da tabela. Bom, é exatamente no preço abaixo da tabela que mora a pegadinha. Então, nesse vídeo eu vou listar algumas categorias de carros que você deve evitar de adquirir no mercado de usados. Afinal, se você está procurando um carro mais barato e você não está querendo ter que ficar tendo dor de cabeça com esse carro, não é mesmo? Antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, isso vai me ajudar bastante. O canal está começando agora, então quanto mais likes e mais inscritos ele tiver, mais relevante ele ficará e mais pessoas terão acesso a esse canal, ok? Então, se você gosta desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Meu nome é o Anderson Gomes, este é o canal Cockpit, e depois da vinheta, carros que você deve evitar de comprar no mercado de usados. É isso aí, amigos. Existem carros que parecem muito tentadores no mercado de usados, mas a gente tem que ficar atento, né? Às vezes tem aquele ditado que diz, né, o diabo mora nos detalhes. Eu já fiz um vídeo desse no canal há algum tempo atrás, ele está no canal, você pode, depois de assistir esse vídeo, você pode procurá-lo e acessá-lo, você vai ver até interessante. Coloquei lá, listei categorias, e assim como no vídeo anterior, nesse eu não vou falar de um modelo específico, eu vou falar de categorias de carros. Então vou ter vários carros incluídos dentro dessa categoria. Tá ok? Então, sem mais delongas, primeira categoria de carros que você deve evitar comprar no mercado de usados. Carros que têm um câmbio automatizado de embreagem simples. Você vai lá no, olha no anúncio e está lá, Palio automático, linha automático, Fox automático, Sandero automático. Se bem que o Sandero tem versões automáticas com câmbio CVT e tem versões que dizem que é automática com câmbio automatizado. Então você tem que olhar bem para ver qual que é. Você vai olhar lá, Agile automático. Tá. Esses veículos eles não saíram com câmbio automático. Beleza? Eles saíram com câmbio automatizado de embreagem simples. Tá, mas o que é um câmbio automatizado de embreagem simples? Você já deve ter ouvido falar de câmbios com o nome EasyR, EasyTronic, iMotion, DualLogic, GSR. Esses câmbios são todos câmbios dessa característica. Qual é essa característica? Eles são a parte mecânica do câmbio, os componentes mecânicos do câmbio, da transmissão, é exatamente de um câmbio igual a de um câmbio manual. Exatamente igual. Inclusive tem a embreagem. Ok? A questão é que o acionamento da embreagem e as trocas de marchas são feitas de forma automática. Não tem o pedal da embreagem. Então tem eles chamam de robô, que faz esse acionamento da embreagem e que faz as trocas de marchas. Esse câmbio foi construído como uma forma mais barata de se ter um câmbio que faz as trocas automáticas. A ideia era boa, mas a execução não foi muito bem feita. Diz lá o ditado também, né, que de boas intenções o inferno está cheio. E exatamente isso. Qual é o problema desse câmbio? O robozinho que faz as trocas, ele não é muito inteligente. Então, às vezes você quer que ele troque a marcha para cima, ele não faz essa troca, você quer que ele reduza a marcha, ele não reduz, ele não consegue entender
né, o que o motorista está pedindo na sua condução. Isso faz com que a condução, o dirigir, se torne muito áspero, muito desconfortável. Se fosse só isso, só essa questão, tem pessoas que acostumam com isso. Dizem que tem um jeito para você dirigir e tal. Mas o problema não é só esse. O problema é que esse câmbio, esse tipo de câmbio, ele é muito frágil. E ele dá defeito com muita frequência. Ele funciona à base de atuadores hidráulicos, então às vezes esses redentores furam, eles causam vazamentos do líquido lubrificante dele, o líquido que faz com que ele funcione, e aí acaba contaminando o sistema, e aí ele passa a funcionar de forma irregular, dá muito tranco, ele já dá tranco normalmente, mas ele passa a dar trancos muito maiores, ele começa a dar ruídos, ele chega e trava, entra no modo de emergência e trava, e você só rebocando que você leva o carro. O carro não sai de jeito nenhum. E esse reparo não é nada barato. Esse tipo de câmbio está há muito tempo no mercado e, por causa disso, os mecânicos pegaram um jeito de trabalhar com ele. Mas mesmo assim, a coisa mais simples que você for, o trabalho mais simples que você for executar neste câmbio não fica por menos de R$ 1.800, podendo chegar até 6.000, dependendo do problema e de onde você levar para fazer o reparo. E o pior, fazer o reparo não quer dizer que ele não vai quebrar de novo. Ele pode dar o mesmo problema de novo. Aí fica difícil. Você está comprando um carro mais barato, exatamente porque não tem dinheiro sobrando e você não quer ter dor de cabeça, você precisa de um carro para uso seu, e esse carro pode ficar muito tempo para conserto, por causa do câmbio, e mais de uma vez. Então vá por mim. É tentador, a proposta é tentadora, né? Um câmbio automático mais barato, e um carro bom e mais barato, mas no fim das contas não vale a pena, beleza? Então, esqueça, câmbios automatizados de embreagem simples, não, esqueça esse tipo de carro. E tem uma gama grande de carros assim. Os carros da Fiat insistiu bastante nesse tipo de câmbio, ficou muito tempo com ele. Segundo tipo de carro, categorias de carro que você deve evitar comprar. Carros franceses com câmbios automáticos, que foram construídos entre 2001 e até 2017, dependendo da montadora. As montadoras são Renault, Citroën e Peugeot. Essas três montadoras francesas, seus carros de câmbio automático, a partir de 2001, usavam o mesmo câmbio, o AL4. Em 2010, esse câmbio ele teve um aperfeiçoamento, tanto eletrônico quanto mecânico, e ele ficou menos pior. Na Renault, ele passou a se chamar DP2, e na Citroën e na Peugeot, AT8. Mesmo assim, é o mesmo câmbio com os mesmos problemas. Qual que é o problema desse câmbio? Primeiro, o funcionamento dele não é bom. Ele, assim como os automatizados de embreagem simples, ele não consegue entender muito bem a sua condução. Então, às vezes, ele excede demais o giro, ele não troca a marcha quando deveria trocar, ele não reduz. Isso faz com que o consumo acabe sendo muito alto. Para piorar, ele só tem 4 marchas. 4 marchas. Então, isso já faz com que dê uma capada no carro e faça com que o consumo aumente bastante. Além do fato dele não conversar bem com o motor. E aí faz o consumo piorar muito. Ele dá muito tranco e faz o rodar não ser agradável. Se fosse só isso, dava para, igual eu falei, as pessoas acostumam.
Mas o problema não é só esse. Ele é um câmbio muito frágil. Ele precisa de uma manutenção feita rigorosamente no tempo certo, com a troca do fluido, de componentes, solenoides, atuadores. Ele precisa dessa manutenção bem feita. Você executando essa manutenção dentro do tempo certo, dos períodos certos, reduz bastante o risco dele quebrar. Ok? Reduz o risco dele quebrar. Veja bem, eu não disse que ele não vai quebrar, mas reduz o risco dele não quebrar. Tem pessoas que têm esse câmbio e faz essa manutenção periodicamente e não teve problema com o câmbio, problemas maiores com o câmbio. Né? O pessoal da Portimus lá, mecânica lá, sabe disso. Eles usam um como carro da empresa. Mas, aí que está o problema. Eu falei, esse câmbio está dentro dos carros franceses desde 2001. O último carro a sair com câmbio desse foi a Capture, de 2020. Então ele está lá desde 2001. Então tem carros aí que terá 20 anos que tem esse câmbio. Tem carro que vai ter 12, 10, 14 anos que tem um câmbio. O que te garante, ele já teve lá 2, 3, 4 donos. O que te garante que esses donos fizeram a manutenção no tempo certo. Se ele tiver lá as notinhas fiscais mostrando que fez a manutenção, você pode correr o risco, mas o que garante? Lembrando que essa manutenção ela não é barata, só a troca de óleo fica aí por conta de 1.600, 1.800, até R$ 2.000, dependendo, só a troca do óleo. Óleo não, o termo certo é líquido, é o fluido do câmbio. Só a troca do fluido do câmbio fica aí entre 1.600 a R$ 2.000. E o que te garante que as pessoas fizeram isso? Você sabe que no Brasil, as pessoas executarem manutenções preventivas é difícil. Tem gente que não troca nem o óleo do carro, que sai ali R$ 100 ou pouco mais que isso. Ó, vem outro ônibus passando aí, espera um pouquinho. Gravar na rua. Bom, então é isso. Então tem essa questão. Né? Você não tem como garantir que essa manutenção foi feita corretamente. E se não foi feita, pode acontecer desse câmbio estragar na sua mão. Então, para evitar problemas, o melhor é não adquirir. Principalmente se o carro for muito antigo. Aí fica pior ainda. Não quer ter dor de cabeça? Como eu sempre digo, carro é para ser a solução do seu problema, não para te dar dor de cabeça. Se você quer ter dor de cabeça, vai lá tentar dobrar aqueles lençóis com elástico. No máximo isso. Não vai ter dor de cabeça com o carro. Beleza? Então evite. É tentador, tem um carro automático com preço mais baixo, mas não, esqueça. Terceiro tipo de carro que você deve evitar de comprar no mercado de usados. Aqueles que têm câmbio automatizados de dupla embreagem a seco. O mais conhecido deles é o Power Shift da Ford, mas a Volkswagen usou no Golf GTI, o DSG, e o grupo Kia e Hyundai usam. A Hyundai usa no New Tucson, que não é tão new assim mais, e a Kia usa no New Sportage, no novo Sportage. E a Caoa Sherry usava, eu não sei se usa ainda, mas ela usava no Tiggo 5X.
Se eu não me engano, agora eles vêm com câmbio CVT. Se eu estiver me enganado, coloque aí nos comentários, por favor. Mas enfim, o câmbio automatizado de dupla embreagem, a seco, ele é um câmbio, funciona, é igual um câmbio manual, só que é a mesma coisa do automatizado com embreagem simples. É. Só que em vez de uma embreagem ele tem duas, mas ele tem um funcionamento muito melhor. Porque enquanto uma embreagem funciona para as marchas ímpares, a outra embreagem para as marchas pares e para a ré. Então, enquanto uma embreagem você aciona no caso o carro, né, que tudo é feito automaticamente, aciona a primeira marcha, se você está numa marcha, a marcha seguinte já está pré-engatada. Então essa troca de marcha você nem percebe. É uma beleza. É uma maravilha o funcionamento desse câmbio. Eu dirigi aquele Volvo XC60, ele tem esse sistema, só que o dele é banhado a óleo. Então não dá tanto problema. Qual que é o problema do a seco? É muito comum ter problemas de aquecimento. Se você está no engarrafamento, ou está numa autoestrada, subida de serra, coisa assim, o trânsito está muito pesado, ele superaquece, entra no modo de segurança e trava. E aí você não consegue andar com o carro. E principalmente Power Shift. É comum ter uns problemas de mecatrônica, o da SG, o da Volkswagen DSG apresentava problemas de mecatrônica. E o mais comum, que é o mais falado, é o Power Shift, que ele dava vários problemas. E a razão dos problemas era que os retentores vazavam e aquela embreagem que tinha que ficar seca, ela era contaminada com o fluido que faz o componente hidráulico funcionar. Os atuadores, eles são hidráulicos, então tem um fluido que faz ele funcionar. Esse fluido contaminava a embreagem, aí começava a dar barulhos no câmbio, começa a dar trancos na troca de marcha, coisa que não é comum no câmbio automatizado de dupla embreagem. Começa a perder potência, as marchas começam a patinar e, enfim, dá essa série de problemas. Às vezes entra água nesse câmbio, ele tem a caixa, a ideia, eles fizeram um câmbio praticamente todo selado, a caixa de marcha dele. Mas consegue entrar água mesmo assim. A água entra e não sai. Também dá problema no câmbio por conta disso. Enfim, a questão é que esse reparo ele é muito difícil, ele é muito caro, o reparo desse câmbio. Hoje tem mecânicos que conseguem mexer nesse câmbio e conseguem fazer com que seja menos caro. Mas mesmo assim ainda é caro, não fica menos de R$2.000 mexer num câmbio Power Shift. Sem contar que pode acontecer de novo, ter o problema de novo. Dentro do contexto que a gente está falando, é melhor não ter esse tipo de câmbio, não é verdade? Claro, o intuito do canal aqui não é dizer o que você deve fazer com o seu dinheiro. Se você sabe onde você está entrando, é aquele tipo de coisa. Se você vai entrar numa roubada e sabe que é uma roubada e está entrando porque sabe, é uma coisa. Agora, você vai entrar numa roubada e não sabe que é uma roubada, então a ideia do canal aqui é ser informativo. Então a ideia do canal é ser informativo, né? Para que você compre
o carro de forma mais racional possível. Mas se você quer esse tipo de carro, sabe onde você está entrando, tudo bem, né? Você sabe onde está entrando, você entende das coisas, então é outra história. Enfim, então esses carros, esses grupos de carros que eu mencionei, é bom você evitar, para evitar ter dor de cabeça. E agora o bonus track, né? Quem é da minha época comprava o CD ou o disco e tinha uma faixa extra, né? Bonus track. Então, a faixa extra. Eu vou falar de um carro especificamente. Né? Desses outros eu falei todos de grupos de carros. Agora aqui eu vou falar de um carro especificamente. Um carro específico, ao contrário do restante da lista que eu falei de grupos de carros que você deveria evitar, nesse é um carro específico que você deve evitar. Ford Fusion, como você preferir chamar, do ano de 2017, a partir do ano de 2017. É muito comum nos carros de 2017, 2018, 2019. Aí você vai falar assim, o que? O Fusion é ruim? O Fusion, é o nome que você quiser dar. Ele é ruim? Não, não é um carro ruim. É um carro muito bom, principalmente a sua versão com tração integral, motor 2.0, turbo. É um excelente carro, super completo. Tem airbag até no cinto de segurança. Então o carro é incrível. Tem controle de estabilidade de tração, tem piloto automático adaptativo, tem tudo. Então qual é o problema desse carro? Na verdade não é de todos os carros Fusion. É aquele que tem o lote do motor 910. Esse Fusion 2017 em diante, com o lote do motor 910, ele tem um defeito crônico, uma falha crônica, que ele racha o bloco do motor. Simplesmente isso. Racha o bloco do motor. E por rachar o bloco do motor, o que acontece? Vai água para dentro do motor e você perde o motor. Simples assim. Simplesmente perde o motor. Ah, quando a Ford estava na a Ford estava no Brasil, ela ela dava garantia da troca do motor sem custo. Se você tivesse esse motor, você ia lá, eles trocavam. Você ia numa concessionária, eles trocavam. Porém, tem relatos de pessoas que tiveram esse problema, foram na concessionária e não conseguiram a troca. Tem relatos de pessoas que só conseguiram a troca mediante ação judicial. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça, você foi lá, viu um Fusion 2017, 2018, carro lindo, fez o test drive, mas procure saber qual é o lote do motor. Sabendo o lote do motor, é o 910, esqueça. O cara pode fazer em 20 prestações, sem juros, desconto de 30 mil, pode fazer o que for, não compra. Não comprem, porque você vai comprar uma bomba. Qual que é a frase comum de quem está vendendo esses carros que eu falei aqui agora?
os do câmbio e o do fuso. Ah, eu tenho esse carro há tanto tempo e nunca deu problema. Esse é o problema. Ele tem um carro há tanto tempo e nunca deu problema. Pode dar problema na sua mão. É o famoso bomba, não é? Então, para evitar dores de cabeça, evitem comprar esses carros. Ok? E aí? Você concorda com essa lista? Discorda? Faltou alguma categoria de carro que eu deveria ter mencionado? Se você concorda, deixe um comentário. Se você não concorda, deixe um comentário também. Fale por que você discorda. Não esqueça de deixar o seu like, fazer a sua inscrição. Isso me ajuda bastante, ajuda o canal a crescer, a aparecer, se tornar relevante e chegar até outras pessoas. O canal está começando agora. O seu like e a sua inscrição me ajuda bastante. Mais uma vez, eu agradeço pela paciência e pela audiência. E das Vidânia, e até o próximo carro.